Bem-vindos ao INS Podcast, o podcast oficial do Instituto Nacional de Saúde, um espaço de conversa sobre temas relacionados à ciência em saúde, especialmente em Moçambique. Hoje vamos estar a conversa com a doutora Tatiana Marrufo, que é médica, investigadora e coordenadora do programa Saúde e Ambiente, incluindo saúde do trabalhador, e vamos nos debruçar sobre o tema. Qual é a relação existente entre as mudanças climáticas e a saúde? E mesmo a iniciar, vou ler o excerto de um depoimento de uma vítima do ciclone Idai que encontramos nas redes sociais. Esta vítima diz o seguinte: quando o ciclone chegou à minha casa, na vila de Buze, província de Sofala, a força do vento derrubou uma das paredes, o que fez com que eu e a minha família ficássemos desabrigados. Após termos ficado com a casa destruída, estivemos por 5 dias em cima do telhado à espera de sermos socorridos. Finalmente, fomos evacuados para a localidade de Guaraguara, onde as vítimas do ciclone eram acolhidas. Havia ajuda, mas as dificuldades eram muitas. Por exemplo, as crianças adoeciam de cólera e sarampo, outras recebiam tratamento contra desnutrição. Infelizmente, doutora Tatiana, esta é a realidade de muitos moçambicanos, sobretudo das regiões centro e norte de Moçambique nos últimos anos, em que Moçambique tem sido afetado por ciclones de repetição. Qual é o seu comentário? Bem, o comentário é mesmo este, Denise. Infelizmente, esta é a realidade, é a triste realidade do nosso país. Nós somos um país vulnerável às mudanças climáticas e o cenário é este. Particularmente em relação ao ciclone Idai, eu penso que todos os setores foram apanhados de surpresa, incluindo o nosso. Não tínhamos a noção da dimensão dos impactos que o Idai teria sobre o nosso país. No nosso setor de saúde foi ainda maior, porque faltou-nos a preparação para o que poderia ocorrer sob o ponto de vista de suporte, assistência às nossas comunidades, daqueles que foram os impactos. Então, este cenário de famílias sitiadas por vários dias, sem socorro, levaram a este impacto que foi muito bem descrito, as doenças infecciosas, doenças relacionadas com as mudanças climáticas, diarreia, cólera. E, por outro lado, temos o cenário da desnutrição. É um cenário, é um processo lento, mas que potencialmente deve ter sido agravado pela situação, pela condição toda relacionada com este impacto deste grande ciclone que abateu sobre o nosso país em 2019, que foi o ciclone Idai. Então, já estamos aqui a dizer que Moçambique é vulnerável às mudanças climáticas, mas afinal de contas, o que é que são as mudanças climáticas? Bem, esta é uma boa pergunta e é interessante deixar claro, é importante e relevante deixar claro que as mudanças climáticas, na verdade, são o quê? Uma variação do clima, mas que ocorre ao longo do tempo. Ou seja, nós não podemos dizer que porque choveu hoje ou porque vai chover daqui a 2 dias é mudança climática. Mudança climática pressupõe tempo. E se pressupõe tempo, na maior parte das vezes são décadas. E o que está preconizado oficialmente, mesmo pela Organização Mundial de Meteorologia, é 4 décadas, ou seja, 40 anos para nós considerarmos que qualquer efeito foi devido à variação climática prolongada por este determinado tempo. Muitas das vezes o que acontece é que estes efeitos que levam à variação do clima são justamente provocados pela ação humana. É aquilo que nós chamamos de efeitos antropogénicos. Então, todas as nossas ações que levam à emissão de gases para o ambiente, de diferentes atividades que nós exercemos como seres humanos, podem estar a causar esta variação do clima durante muitos anos. Por outro lado, existe aquela que é a variabilidade natural do clima, sempre esteve a variar ao longo dos anos. Então, aliando estes dois fatores, nós temos estes cenários hoje em dia das mudanças climáticas e que acho que precisa ser desconstruído, que não é porque amanhã vai chover, porque o INAMO nos disse que vai chover, vai ter uma onda de calor, é mudança climática. Isto é a variação do clima e do tempo. Mudança climática pressupõe vários anos de alteração do clima. Ok, muito bem.
Nós começamos a conversar sobre o ciclone Idai, mas a verdade é que Moçambique tem vindo a ser acometido por vários ciclones. Só para termos uma ideia, existe um sistema de monitoria climático global que nos indica que entre 2018 e 2021, Moçambique passou da lista dos 15 países, se não estou em erro, mais afetados pelas mudanças climáticas para a lista dos 6 países mais afetados. E é exemplo disso o ciclone Idai, sim, mas também tivemos o Fred, o Kenneth, o Gombo, o Ana, Jude, Tido, se calhar outros que não me ocorrem cá o nome. E então a questão aliada a este cenário seria: por que Moçambique é tão vulnerável a estas mudanças climáticas? Bem, o nosso país tem um cenário que não nos favorece, que é inalterável, que é justamente a nossa localização geográfica. Moçambique está posicionado numa localização entre os trópicos. É aquilo que designa que está localizado entre a zona intertropical. E normalmente estas zonas intertropicais são as zonas mais quentes do planeta. Então, este é um cenário. Por outro lado, nós temos uma extensa costa, cerca de 2.470 quilómetros de costa banhada pelo Oceano Índico. Outro fator que não nos favorece significa que, havendo qualquer cenário ao nível da costa ou do Oceano Índico, obviamente que passa para a costa ou para o litoral moçambicano com algum impacto. Outro cenário é que nós temos imensos rios em Moçambique, o que em zonas baixas, a maior parte deles. E temos várias bacias que são partilhadas por vários países. Quer dizer, todos nós sabemos que Moçambique está rodeado por vários países na região da África Austral. E temos bacias partilhadas com vários países. Então, todos estes cenários, infelizmente, levam ao fato de que a posição geográfica e as condições geográficas do país já lhe favorecem a ser um país vulnerável às mudanças climáticas. Depois temos vários outros cenários que são mais próprios do país, que é condições socioeconómicas, que é um país pobreza, e se nós temos estes cenários de vulnerabilidade e que afetam o nosso país por causa da situação dos rios, dos imensos rios que temos, da extensa costa, o primeiro cenário que nos vem à cabeça é essencialmente a capacidade de nós termos ainda a produção agrícola. É um país que baseia-se na agricultura, Moçambique. Não tendo produção agrícola, significa que nós não temos capacidade, por um lado, para suportar a capacidade do país de ter alimento, mas, por outro lado, nós estamos a comprometer a condição económica do país. Então, todos estes cenários depois têm impacto para a saúde, têm impacto para a insegurança alimentar, têm impacto para a malnutrição. Então, todas estas fragilidades que o país tem e vai apresentando o tornam cada vez mais vulnerável. Então, é um cenário preocupante, mas, como disse, infelizmente é inalterável. Nós vamos continuar a ser impactados pelos eventos extremos, como temos sido nos últimos anos. Só nos últimos 10 anos nós tivemos o mesmo número de eventos extremos correspondente aos últimos 20 anos. Então isto é muito, isto para dizer que é um cenário preocupante. Vamos estar constantemente a ser afetados pelos eventos extremos climáticos, que não são só os ciclones tropicais, temos também as inundações, as chuvas intensas, temos as descargas atmosféricas, podemos ter cenários de temperatura extrema e até eventos de seca. E normalmente os eventos de seca que ocorrem são cíclicas, porque acontecem a cada período, muito relacionados com questões aqui talvez um pouco mais técnicas, relacionadas com El Niño, La Nina, que nós ouvimos recentemente falar, mas é um cenário preocupante para Moçambique. Ainda bem que já tinha começado a falar do impacto das mudanças climáticas para os diferentes setores, e aqui o que nos interessa de fato é o impacto para o setor da saúde, para a saúde das pessoas também. Então, indo para o cerne do nosso tema, qual é afinal a relação que nós podemos estabelecer entre as mudanças climáticas e a saúde? Bem, eu acho que há um aspecto que é importante esclarecer antes mesmo de entrarmos sob o ponto de vista de impacto.
é que quando nós falamos de mudanças e alterações do clima, existem 4 cenários importantes que precisamos mencionar. Primeiro dos quais, e que todos nós temos ouvido falar, é o aquecimento global, que é um aumento extremo da temperatura. E estamos, nos últimos anos, cada vez mais a registrar temperaturas mais altas. Está claro que na era pré-industrial, onde nós não tínhamos muita atividade industrial ao nível do nosso planeta, nós tínhamos temperaturas mais baixas. Mas depois desse cenário, as temperaturas começaram a subir, depois... O efeito negativo da ação antropogénica. Exatamente, com certeza que é um efeito negativo. Determinou-se limites, ou seja, não podemos passar um aumento global de 1 grau. Depois mudamos 1,5. Agora já estamos em 2,7, que não podemos passar esse limite porque isto implica impactos desastrosos ao nível do nosso planeta. Por outro lado, temos também o cenário das emissões, que vem, mais uma vez, do efeito antropogénico, da atividade industrial, dos combustíveis fósseis. Então, isto aumenta o nível dos gases de efeito de estufa ou de dióxido de carbono a nível do nosso planeta. Países como o nosso não são países que emitem grandes quantidades de emissões. Infelizmente, os países que mais emitem são os países desenvolvidos. E nós, infelizmente, pagamos a fatura. Então, temos este cenário das emissões, das temperaturas, mas temos também a alteração do nível do mar. Nós já ouvimos vários cenários de locais, de ilhas do Pacífico, em que eles registram tsunamis, e temos na Austrália e vários outros lugares do mundo. Então, isto é devido ao aumento do nível do mar. Então, o que está a acontecer com estas alterações do clima, para além de aumentar a temperatura, temos mais gases, temos também um aumento do nível do mar, e que em várias situações faz com que grandes áreas, extensas áreas, sejam inabitáveis, justamente porque engole ilhas, o mar, quer dizer, há um cenário de destruição em várias áreas geográficas e territórios. E o último cenário é que nós temos um aumento da frequência e periodicidade dos eventos extremos, que na verdade acho que é o que mais impacta o nosso país, ou tem impactado nos últimos tempos. E este aumento dos eventos extremos climáticos também é devido ao aumento da temperatura global, ao aquecimento global e ao aumento das emissões. Então significa que parece como que um ciclo vicioso de vários cenários de alterações do clima e que vão impactar, obviamente, como eu disse anteriormente, em vários setores. Falando especificamente do nosso setor de saúde, diz-se que a maior parte dos impactos que nós temos são impactos indiretos. Então, falo, em primeiro lugar, daqueles que são óbvios e que podemos chamar de impactos diretos. Falamos do aumento da temperatura. Normalmente, quando a temperatura aquece muito, torna-se num limite que para certos grupos populacionais é insustentável. Estamos a falar de grupos como idosos, que tenham alguma doença pré-existente, ou estamos a falar de outros grupos populacionais com alguma doença crónica, que estão em tratamento, uma doença pré-existente, normalmente são as doenças cardiovasculares. Então, o que pode acontecer diretamente... O que é que podemos dizer das crianças? As crianças também podem ser afetadas se estivermos num cenário de desidratação rápida destas crianças, e por isso temos de ter muita atenção a elas em dias muito quentes. Então, o que acontece é este aumento súbito da temperatura pode causar um agravamento para estes grupos, em particular, populacionais, ou então a causar óbito, dependendo da condição em que estes se encontram. Então, isto pode ser classificado como impacto direto das mudanças climáticas. Por outro lado, temos um cenário em que há várias alterações e transformações do ambiente, que levam, como nós já falamos aqui, ao aumento das emissões por causa dos combustíveis fósseis, e isto, em alguns cenários, causa as queimadas, não as provocadas, as naturais. As queimadas podem estar por trás de uma alteração do padrão da qualidade do ar.
E isto leva a cenários de poluição e, em muitos casos, o que nós temos é indivíduos que podem ou ser atendidos ao nível das unidades hospitalares, unidades sanitárias, porque há um agravamento da sua condição respiratória e, em alguns cenários, até pode levar à morte. O que se diz em termos de números é que nós temos cerca de 7 milhões de pessoas que morrem anualmente por causa da poluição do ar ou da alteração da qualidade do ar. Estamos a falar de números globais. Número global no mundo, por ano. 7 milhões é muita coisa. De pessoas por alteração da qualidade do ar. Ou seja, por causa da poluição, do ar poluído. Então, se nós temos estes cenários, também podemos dizer que é um efeito direto das mudanças climáticas, por causa da alteração da qualidade do ar. Agora, quanto aos efeitos indiretos, nós temos vários. Temos que passam essencialmente pelas transformações que nós temos no ambiente. Temos transformações no ambiente, vamos ter uma alteração ou da capacidade dos vetores que transmitem as doenças de se adaptar. Os mosquitos podem se multiplicar, podem se adaptar, podem migrar para outras áreas. Então, isso significa que nós vamos ter um maior número de doenças transmitidas por vetores. O primeiro pensamento para um país como o nosso, que é endémico, é malária. E malária está como uma das principais doenças sensíveis ao clima, com certeza, porque temos uma maior multiplicação dos mosquitos transmissores de malárias, áreas em que no passado nós não tínhamos malária, inclusive no nosso país, nós já temos malária. Dizia-se antes que o mosquito não consegue subir a montanha. Era essencialmente isto que diziam, ou seja, áreas... A realidade está a mostrar diferente agora. Exatamente, áreas de altitude era muito difícil nós termos um aumento do número de casos de malária, mas nós estamos a ver cenários de aumento do número de casos de malária em províncias como Manica, Niassa, no nosso país, e que são províncias que têm zonas de altitude. Então, há esta alteração, há uma adaptação, posso dizer que aumento da densidade dos mosquitos, e eles vão se adaptando, vão se multiplicando e migram para outras áreas geográficas, obviamente. Então, temos este cenário. Eu falei especificamente da malária, mas existem vetores para várias outras doenças. Temos as doenças emergentes, que nós já temos... a filaríase. Temos a filaríase, mas temos a dengue, por exemplo. E é interessante porque a dengue, muitas vezes a gente pensa que é só no Brasil e aqui não há, então afinal temos dengue. Temos dengue em Moçambique, nós temos confirmação de casos de dengue em Moçambique, e o que se pensa é esta doença emergente deve ter alguma relação com a alteração do clima, porque não tínhamos antes dengue em Moçambique. Temos outras doenças como a chikungunya, que o Instituto Nacional de Saúde, felizmente, conseguiu fazer o diagnóstico em diferentes áreas geográficas, e principalmente áreas geográficas que nós consideramos vulneráveis às mudanças climáticas, e conseguimos mostrar que existem estas doenças, ou elas estão reemergindo ou emergindo no nosso país. Então é um cenário onde nós temos as doenças infecciosas, as que nós chamamos de doenças transmitidas por vetores ou doenças sensíveis ao clima também. Para além disso, nós temos vários outros cenários de impactos. Temos o cenário da alteração, quer dizer, já falei que a alteração do ambiente leva a alterações de qualidade do ar, e vamos ter cenários de doenças respiratórias. Vamos ter, e temos no nosso país, estamos também a trabalhar no melhor entendimento entre esta relação, entre as doenças respiratórias e as mudanças climáticas, principalmente em áreas geográficas que nós consideramos vulneráveis às mudanças climáticas. Temos o cenário da malnutrição, que eu tentei explicar no início também. Se nós temos a destruição das culturas por causa dos eventos extremos climáticos, como cenários de ciclones tropicais seguidos de inundações, ou temos cenários de seca, por outro lado. As crianças não têm o que comer. Não têm o que comer, não temos acesso ao alimento, ou não temos acesso ao alimento de qualidade, porque temos, obviamente, no setor da agricultura, tendência em tentar identificar culturas adaptáveis a estes cenários.
mas em algumas vezes elas não se adaptam. Então, o que acontece é que vamos ter deficiência daquele que é o alimento, em quantidade, em qualidade, e isto leva a cenários de malnutrição ou desnutrição, que infelizmente o principal grupo que é afetado é o grupo infantil, é o grupo das crianças. Não querendo descurar o fato de que as mulheres também são afetadas, principalmente em cenários em que elas estão gestando e precisam grávidas se alimentar melhor, se não têm acesso ao alimento, isto também pode ser um cenário grave ao nível das mulheres grávidas, mas também não podemos dizer que os idosos também não vão sofrer de questões de desnutrição, com certeza que vão. Então, para além destes cenários, temos grandes áreas, eu estive a explicar há bocado, temos grandes áreas que podem ficar inabitáveis. Isto significa que as pessoas deslocam-se, têm que se movimentar, o que nós chamamos de deslocamentos internos. Estes deslocamentos internos podem, infelizmente, levar a cenários de saúde mental nas pessoas, que é um aspecto que nós negligenciamos, porque aquele indivíduo perdeu a sua casa, perdeu a sua família, perdeu a sua fonte de rendimento, perdeu o seu emprego. Emocional, com certeza. Exatamente. Este trauma de perda pode levar a uma situação de ansiedade, de depressão, mas particularmente uma situação de saúde mental que nós não estamos a olhar conforme, como país. E temos vários cenários de deslocamento que implicam, que são relacionados não só com as mudanças climáticas, mas com o cenário também de conflitos no nosso país. Então, quer dizer que é um duplo stress que nós temos no país e que implica que elas se movimentem das suas áreas para outras áreas, e isto implica a situação de saúde mental. Muito obrigada por esta explicação bem detalhada, bem pormenorizada sobre esta relação existente entre mudanças climáticas e saúde. Agora eu gostava que mergulhássemos um bocadinho para aquilo que é a sua área de atuação no dia a dia, porque a doutora Tatiana faz pesquisa, e então se calhar a primeira questão seria: qual é a relevância da pesquisa quando nós falamos sobre mudanças climáticas e saúde? Bem, eu acho que a resposta é simples e direta. Nós precisamos entender melhor estes cenários de risco, de vulnerabilidade e de impacto de mudança climática ao nível do nosso setor de saúde. Eu digo setor de saúde porque erradamente nós temos a visão que é mudança climática, doença. E quando pensamos em doença, pensamos em malária, diarreias, cólera. Mas nós temos que olhar para o setor na perspectiva de sistema de saúde. Então, é importante a pesquisa para prover a evidência necessária que vai apoiar o nosso Sistema Nacional de Saúde a traçar as suas estratégias de preparação, de prontidão, de resposta, mas também de promoção de saúde, para que nós, como sistema, estejamos capazes de antecipar os riscos, responder... A questão da preparação a que se referia mais cedo. Para que este sistema vá se tornando um sistema que nós chamamos de resiliente às mudanças climáticas, que é nada mais, nada menos que um sistema com estas características: capacidade de se antecipar, de responder e de se adaptar. Então, isto é um sistema resiliente. Então, a intenção nossa, como grupo que está a olhar para estes aspectos de clima e saúde, é justamente prover a evidência necessária ao Sistema Nacional de Saúde para que ele tome as medidas necessárias para que o Sistema Nacional de Saúde torne-se cada vez mais resiliente às mudanças climáticas. Poderia, assim, só dar alguns exemplos das pesquisas com maior impacto que já realizou, sobretudo aquelas que poderão ter influenciado, não sei, relatórios importantes com recomendações ou políticas de saúde? Sim, fale-nos um bocadinho destas pesquisas. Sim, posso fazer. Dar alguns exemplos. Primeiro, talvez mencionar que nós temos estado a fazer pesquisa neste âmbito desde 2016, e obviamente que passamos por várias fases e de aprendizado como grupo, porque é uma área nova
para o país, mas para o mundo, na verdade. Há muita coisa ainda a se entender, mas uma das pesquisas relevantes que nós conduzimos foi essencialmente sobre o entendimento sobre a vulnerabilidade e adaptação do setor de saúde às mudanças climáticas. Então, foi uma pesquisa que essencialmente baseou-se em análise de dados secundários, onde nós fizemos um exercício através também da equipa do Observatório Nacional de Saúde, a plataforma dedicada à área de clima, ambiente e saúde, de compilação de várias variáveis, provindo de várias fontes de dados ao nível do nosso país, desde áreas variáveis específicas para o contexto de clima, ou seja, que venham da meteorologia, variáveis específicas de eventos extremos que venham do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, variáveis demográficas para nós entendermos essencialmente a distribuição da nossa população e as principais características demográficas. E por dados secundários, a que é que se refere exatamente? Significa que são dados que vêm de fontes já existentes, ou seja, de relatórios, de bases de dados que já foram colhidos primariamente em alguma fonte. Então, nós colhemos estes dados de diferentes fontes e aplicamos uma metodologia padronizada, internacional, para podermos determinar o índice de vulnerabilidade de cada um dos distritos do nosso país às mudanças climáticas. Então, isto resultou praticamente numa fórmula matemática onde nós combinamos várias variáveis e determinamos este índice, que o índice, na verdade, depende da exposição do nosso país. A exposição é o quê? São as variáveis como temperatura, precipitação, umidade, ventos, e temos estas variáveis combinadas com aqueles que são os principais eventos que abateram o nosso país. Por outro lado, temos outro nível que é a sensibilidade, ou seja, que grupos vulneráveis nós temos, que principais doenças nós temos, o quão sensível é o sistema. E, por último, a capacidade adaptativa. Como é que o sistema está preparado para responder? Tem profissionais preparados? Tem financiamento? Tem atividades concretas de antecipação de risco? Enfim, nós combinamos tudo. E quais foram os principais resultados? Os principais resultados mostram que, não é surpreendente, é que o nosso país tem uma vulnerabilidade alta, muito alta, obviamente, às mudanças climáticas. Aliado aos fatores todos que explicava logo de início, de localização geográfica, etc. Todos estes aspectos contaram para o resultado final, e que a maior parte dos distritos vulneráveis são aqueles que justamente localizam-se na região costeira do nosso país. Para além disso, conseguimos perceber que a nossa capacidade adaptativa como setor de saúde é muito baixa. O que significa que precisamos ter ações melhoradas. Trabalhar melhor nas nossas estratégias de adaptação como setor de saúde. Então, esta pesquisa foi muito importante porque ela informa um plano estratégico de setor, que se chama de Plano Nacional de Adaptação da Saúde às Mudanças Climáticas. Neste momento, o país está a trabalhar neste plano. Podemos saber quais são as principais recomendações, então? O que nós tentamos trazer neste plano é justamente ter uma visão do sistema de saúde, ou seja, há ações concretas ao nível dos principais blocos que fazem parte do sistema de saúde. Então, isto para podermos ter ações abrangentes que possam tocar ao sistema como um todo de saúde. Não só recursos humanos, não só preparação, não só a existência de informação ou evidência, não só questões específicas de governança, mas ter financiamento dedicado. Enfim, é um plano extremamente abrangente e que, a meu ver, é um plano importante para o país, para que este consiga mobilizar recursos apropriados para implementar ações concretas para que se torne cada vez mais resiliente. E nós hoje em dia não dizemos só resiliente, mas é resiliente e de baixo carbono, ou seja, que emita menos emissões e que seja cada vez mais adaptado às mudanças climáticas. É um assunto para hoje, é um assunto para já
É assim que terminamos esta conversa agradabilíssima com a doutora Tatiana Marrufo, a quem agradecemos pela presença. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Sigam-nos nas diferentes páginas do Instituto Nacional de Saúde e fiquem atentos aos próximos episódios.